Vamos lá. Boa noite a todos. Primeira coisa, eu gostaria de pedir, por gentileza, que todo mundo que tiver com seu microfone aberto, que mute ele, tá bom? Para a gente não ter nenhuma poluição sonora aqui durante as falas. Vamos lá. Eu vou começar pedindo a gentileza do secretário Renês para que ele passe para nós a ata anterior e a leitura da pauta de hoje, por gentileza. Renês? Eu acho que o técnico está demorando mesmo para ir lá. Renês? Renês travou? Gente, eu acho que o Renês travou. Destravou. Então tá. Mas você conseguiu me ouvir, companheiro? Estou ouvindo. É o seguinte, vai colocar em votação a leitura da ata ou já decidiu antes que vai ser feita a leitura? Todo mundo está de acordo da não leitura da ata? Se vocês puderem colocar... É bom ler para ficar registrado, ainda mais que está gravando. Eu acho também importante. Deixar registrado que os assuntos que nós vamos abordar aqui. Tiago, põe em votação. Por favor, respondam para mim no comentário, sem abrir os áudios. Quem é a favor da leitura da ata, coloque sim. Quem não é a favor da leitura da ata, coloque não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Bom, por favor, Renê, você pode fazer a leitura da ata, por gentileza? Ô, Jaque, só para... Eu preciso que você conte quantos sims e quantos nãos a gente teve para deixar registrado aqui, tá? Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sims e 2 não. Marcos fez um comentário aqui, a ata não devia ser lida, visto que ficou disponibilizada na Secretaria da Cultura para que os participantes da reunião anterior assinassem, e o que não foi feito também, né? Pouquíssimos conselheiros foram assinar a ata. E teve uma votação na sessão passada de que todos concordaram que a ata deveria ser assinada e ninguém foi lá assinar. Eu acho que não deveria ser lida, não. Ela ficou disponível e não houve interesse. Vamos fazer o seguinte, como a gente vai ler o regimento interno hoje com algumas regras e foi votado de forma democrática, hoje nós vamos fazer a leitura da ata e a próxima a gente vai seguindo assim, né, essa ordem aí. Vocês me ouviram? Estava com o microfone ligado. Vamos fazer o seguinte, tá, gente? Pode falar, Regis. Como foi votado de forma democrática, vamos ler, então, hoje, e aí na próxima, então, a gente já fica assim, para as nossas reuniões não ficarem muito extensas. Combinado? Posso dar uma ideia nessa parte? Sim. O que a gente pode fazer na secretaria é criar uma pasta no Drive e depois colocar essa ata lá e enviar no grupo. Encaminhar isso. E aí as pessoas que não quiserem ir na secretaria podem acessar no grupo mesmo a ata e ler a ata. Porque realmente eu acho que ler a ata é uma coisa que demora muito, as pessoas acham que é melhor ler antes, para a gente só chegar aqui e aprovar ela, tá bom? Maravilha. Marcos? Eu ainda insisto em não ser lida a ata, porque já que é um conselho sério, e as pessoas estão se disponibilizando a fazer um trabalho sério, e foi votado que deveria ter sido assinado por todos, e as pessoas não tiveram interesse sequer de ir lá assinar. Não tem a menor viabilidade você pegar e começar a ler a ata para um serviço que não quiseram fazer.
Porque não houve interesse algum. Não tem cabimento. Não tem comprometimento. Ó, vamos deixar o seguinte combinado, Marcos. Como eu falei, como foi votado de forma democrática, para a gente não entrar em conflitos, o Renês vai fazer a leitura da ata e depois nós ficamos combinados, então, para fazer a forma aí que o Regis sugeriu, de enviar no Drive para todo mundo ter acesso, quem leu, quem não leu, paciência, e aí vai também, né, do bom senso de cada conselheiro. Por favor, Renês. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então tá, eu vou ter que fechar a página e vou ler aqui porque a ata está no Word, não tá, eu não tenho ela em outro lugar. Companheiro, se for te atrapalhar aí, eu mesmo posso fazer a leitura. Ah, por favor. Vamos lá, então. Assuntos tratados. Abertura da reunião, sobre a realização das reuniões online, a apresentação da portaria do Concult-PF, a apresentação de todos os conselheiros, a eleição da diretoria, a discussão do regimento interno, a Lei Aldir Blanc e sua aplicação e o projeto Porto Cultura com Vida, palavra final e o encerramento. Ao dia 11 do mês de julho de 2020, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Porto Ferreiro, com o CUT-PF, para tratar dos assuntos em tela. A abertura da reunião, às 2h33, conforme lista de presença em anexo, a reunião foi conduzida pelo senhor Regis Radael Berreta, secretário de Cultura, pois a mesa diretora ainda não estava formada. A realização das reuniões online. A primeira pauta se refere ao decreto 1388, que trata sobre a autorização da realização das reuniões do Conselho terem formato online. Dessa forma, houve uma votação para que as reuniões continuassem a seguir esse formato através de videochamadas, sendo aprovada por unanimidade pelos membros. Também se discutiu a possibilidade de disponibilizar os vídeos da reunião em canal de livre acesso para a população e também sobre a transmissão ao vivo das discussões. Desta forma, todas as reuniões serão gravadas e disponibilizadas em plataforma gratuita para a população. Porém, não houve consenso sobre a realização de transmissão ao vivo. Terceiro assunto, a apresentação do Concult. Neste item, o senhor secretário de Cultura explanou sobre os principais pontos da lei municipal de criação do Concult-PF, passando pela função do Conselho Municipal, de se criou o Concult-PF, passando pelo Conselho Municipal, também de como ele pode atuar para o desenvolvimento da política cultural municipal. Também expôs a forma da criação desta gestão, trazendo sobre as eleições do Conselho e como ocorreu a nomeação dos conselheiros. A apresentação dos conselheiros. Após as apresentações do Conselho, todos os conselheiros presentes fizeram suas apresentações pessoal e apresentaram quais cadeiras estavam representando no colegiado. Eleição da diretoria do Concult. O senhor secretário de Cultura colocou em votação entre os conselheiros se as eleições para a mesa diretora seria realizada nessa reunião ou na próxima, e foi decidido por unanimidade para que fosse realizada na presente reunião. Para as eleições de presidente, tivemos 2 candidatos, Jaqueline Teodoro e Marcos Vinícius Gouveia. Os candidatos fizeram suas falas de defesa das candidaturas e foi colocado em votação. O resultado foi 7 votos para Jaqueline e 5 votos para Marcos Vinícius. Para as eleições de vice-presidente, se candidataram os conselheiros Marcos Vinícius Gouveia, Renês Avelino Silva e Alexander Flávio. O resultado da votação foi 8 votos para Marcos Vinícius, 1 voto para Alexander e 3 votos para Renês. Para o cargo de secretário-geral, houve apenas uma inscrição do conselheiro Renês Avelino Silva. Portanto, a mesa diretora do Concult-PF, gestão 2020-2022, formada por votação foi presidente Jaqueline Teodoro, vice-presidente Marcos Vinícius Gouveia e secretário-geral Renês Avelino. Discussão do regimento interno. Sobre a discussão do regimento interno, o senhor secretário de Cultura sugeriu confeccionar uma minuta do documento para que os conselheiros possam fazer as análises, alterações e votações para a próxima reunião. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo colegiado, ficando a sugestão para a realização de uma reunião extraordinária para tratar do regimento. Lei Aldir Blanc, aplicação. Houve a explanação sobre a redação da lei de emergência
Cultural Aldir Blanc e apresentado os principais pontos que precisam ser aplicados pelo município, onde também foi exposto sobre a realização dos fóruns setoriais para discussão sobre a elaboração dos editais, previsto na lei supracitado. Alguns pontos da lei foram discutidos e algumas dúvidas foram apresentadas e sanadas pelo senhor secretário de Cultura. Projeto Porto Cultura Convida. No último assunto da pauta, foi sugerida a criação de um programa para a valorização e publicização dos trabalhos dos artistas ferreirenses. O programa Porto Cultura Convida vai realizar lives com diversos artistas de inúmeras modalidades e será conduzido pelo CONCUT-PF. O programa foi votado e aprovado por unanimidade pelos conselheiros. Palavra livre. A palavra livre final também foi utilizada para decidir sobre o dia e horário da próxima reunião. E ficou decidido que essa questão será resolvida através do grupo de WhatsApp após consulta com todos os conselheiros. Alguns conselheiros utilizaram a palavra final, exaltando a importância do conselho e das reuniões. Nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 4h38. Eu, Renês Avelino da Silva, lavei a presente ata que será lida e aprovada na próxima reunião. Ufa! Então, vamos lá, gente. Pedir para o Renês ler a pauta. Gostaria de ler a pauta de hoje, Renês? Renês? Pode falar, Regis. Oi. Ô, Jaque, só precisa colocar para aprovar a ata, tá bom? Sim. Precisa colocar em votação e aprovação a ata. Todos aprovam a ata? Por favor, coloca aqui para mim o sim de vocês. De todos já? Aprovado 1, 2, por 3, 4, 5, 6, aprovado por 7, 8, unanimidade. 9, 11, 12, 13, 14, 15. Aprovado. Renês, por favor, lê a pauta de hoje para mim, por gentileza. Ficou ordenada a pauta para a reunião de hoje assim. Apresentação e votação da minuta do regimento interno do Conselho Municipal de Cultura e Turismo de Porto Ferreira é o primeiro assunto. Segundo assunto, Lei Aldir Blanc, a respeito do grupo de trabalho que foi realizado. O Decreto Municipal 14.008, 24 de 8 de 2020. Terceiro assunto, a descompatibilização da presidenta e do secretário-geral. E quarto assunto, a eleição do secretário que vai assumir as funções de secretário-geral até final de novembro. E esse é o quarto assunto. O quinto assunto é um livro de atas manual, né, do jeito clássico, tradicional, ter ou não ter. Vai ser discutido e votado aí. Ok? Certo, muito obrigado, Renês. Bom, vamos lá então. Primeira pauta é a lei do nosso regimento interno. E aí todos os conselheiros receberam, né? O Regis encaminhou para todo mundo. E aí nós tivemos um grupo de trabalho no qual estiveram presentes eu, Regis, professor Alexandre, Renês e o Marcos. E aí nós discutimos, ocorreram algumas alterações, e aí depois dessas alterações, o Regis encaminhou o regimento para a Procuradoria, e eles também fizeram alguns apontamentos. E hoje, no meio da tarde, nós nos reunimos mais uma vez, e aí a gente adequou esses apontamentos e houve algumas alterações pequenas. Eu não vou ler para vocês, companheiros, o regimento interno, porque ele é muito extenso, eu acredito que todo mundo deva ter feito a sua lição de casa e ter acompanhado no e-mail. Sim, Renês? Só para lembrar que esse grupo de trabalho foi colocado na página do Conselho, conclamando pessoas, os conselheiros, a fazerem parte voluntariamente desse grupo e, portanto, como o número não correspondeu ao que se esperava, houve a presidente nomear os que faltava.
Obrigado, Renês. Continuando, companheiros. E aí, então, eu vou ler para vocês alguns artigos que eu acho que é de extrema importância, tá? Não vou me alongar. Começo com o artigo 1º. O Conselho Minuta... Peraí, gente. Minuta Regimento Interno. Conselho Municipal de Política Cultural de Porto Ferreira. Capítulo 1. Natureza e composição. O Conselho Municipal de Política Cultural de Porto Ferreira, CONCUT-PF, órgão colegiado, deliberativo, consultivo, fiscalizador, integrante da estrutura básica da Secretaria Municipal de Cultura, com composição com 30% de representantes do poder público e 70% de representantes da sociedade civil. Se constitui através da portaria número 326. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Cultura é o órgão superior, subordinado diretamente ao prefeito municipal e se constitui no órgão gestor e coordenador da área da cultura no município. Da área da cultura do município, de suas instâncias, de articulação, pactuação e deliberação, de seus instrumentos de gestão, de seus sistemas setoriais de cultura e de outros que venham a ser constituídos. Artigo 2. O CONCUT-PF tem como principal atribuição atuar com base nas diretrizes propostas, deliberar, elaborar, acompanhar a execução, fiscalizar e avaliar as políticas públicas de cultura. Artigo 3. O CONCUT-PF deve se articular com os demais conselhos municipais vinculados à área da cultura para assegurar a integração, funcionalidade e racionalidade das políticas públicas de cultura implementadas no nosso município. Artigo 4. O CONCUT é constituído pelas seguintes instâncias: plenário, mesa diretora, secretaria do CONCUT-PF, comissões, fóruns e grupos de trabalho. O plenário do CONCUT-PF é composto por 20 membros efetivos, sendo 14 deles representantes da sociedade civil e 6 representantes do poder público, com seus respectivos suplentes, guardando assim a proporção próxima à prevista à lei. Os integrantes do plenário, CONCUT-PF, representantes da sociedade civil, foram eleitos democraticamente através de um processo de eleição da gestão 2020-2022, realizado pela Comissão Especial de Organização e Apuração das Eleições do Conselho Municipal de Política Cultural, constituída através da Portaria 694 de 2019. O mandato dos membros do CONCUT-PF terá duração de 2 anos, coincidindo com a realização da Conferência Municipal de Política Cultural, ressalvado o mandato da gestão 2020-2022, que já foi constituído antes da realização da Conferência 2020. Os conselheiros não poderão ser eleitos por mais de 2 mandatos consecutivos. O presidente do Poder Público na plenária da CONCUT-PF deve contemplar a representação do município de Porto Ferreira, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e instituições vinculadas de órgãos e entidades do governo municipal e de demais entes federados, quando for o caso. Artigo 6 aqui. O plenário do CONCUT-PF será constituído por 20 titulares, igual número de suplentes, com a seguinte composição: 14 membros titulares e respectivos suplentes, representando a sociedade civil através dos seguintes órgãos e quantitativos: um representante da música, um representante das artes cênicas, um representante da dança, um representante das culturas populares e tradicionais, um representante da literatura, um representante das questões étnico-raciais, um representante da comunidade LGBTQI+, um representante dos usuários de serviços da cultura, um representante das artes visuais, um representante do patrimônio histórico e cultural material e imaterial, um representante do audiovisual, abrangendo cinema, vídeo, animação, game e cineclube, um representante do artesanato, um representante de expressões culturais de pessoas com deficiência, um representante das organizações religiosas, representantes do poder público, 2 representantes da Secretaria de Cultura, um representante da Divisão de Turismo, um representante da Secretaria de Educação e um representante da Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania. E um representante da Seção de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. Artigo 8. Eu vou pulando, tá, gente? Porque eu não vou ler tudo. Vamos lá. Artigo 8.
O CONCUT-PF e seu plenário terão direção colegiada com funções distribuídas entre seus membros titulares, conduzidos por um presidente, um vice-presidente e um secretário, escolhidos por eleições pela plenária. Vamos lá. Aí eu vou aqui, no capítulo 2, da competência e finalidade do CONCUT-PF. Artigo 22. Compete ao CONCUT-PF. Desculpa te atrapalhar, mas o Rafael chamou 2 vezes aqui. Acho que ele quer falar alguma coisa. Oi, Rafa, desculpa. Não, desculpa te interromper, Jaque. No meu entendimento, se todos leram o estatuto, eu acredito que não tem a necessidade da releitura dele nessa reunião. Eu acredito que as pessoas que tiverem alguma observação, alguma alteração, alguma indicação, podem colocar, tipo assim, você está lendo agora o que tange a parte do capítulo 1, natureza e composição. Qual é a competência do Conselho? Isso. Sim. Aí você fala assim, sobre o capítulo 1, alguém tem observação? Não. Aprovado, a gente já toca isso. Não tem essa necessidade da releitura, entendeu? Sim. Peraí, Rafa, só um minutinho. Eu não li, tá? O capítulo 1 completo. Oi? Já, a parte. Oi? Uma parte. Pode falar, Marcos. Eu discordo completamente do que ele disse agora, porque nós já votamos uma situação que foi colocada à disponibilização de todos e não participaram, não leram. Nós estamos lendo as coisas que são mais importantes, mais explícitas para a função do Conselho. É uma ressalva que nós estamos fazendo. E se houve essa situação, a gente leu uma ata que não tinha necessidade, que foi disponibilizada, as pessoas quiseram, insistiram em assinar presencialmente e não tiveram comprometimento de ir lá assinar, é uma coisa um pouco estranha. Por favor, gente. Gente, é o seguinte, a leitura que eu estou fazendo não é do regimento todo, tá? A gente fez um resumo de alguns pontos de extrema importância para o conhecimento de todos os conselheiros. Eu entendi o que o Rafa falou e compreendo também o comentário do Marcos. Então, eu vou dar sequência. Alguém quer fazer algum comentário sobre o capítulo 1? Então, vamos lá, gente. Capítulo 2, da competência e finalidade. Compete ao CONCUT-PF, por meio do plenário, sua instância máxima. 1. Acompanhar, orientar, articular e definir a política municipal de cultura. Formar comissão interna para apreciar e aprovar os projetos de caráter cultural e artísticos a serem financiados pelo Fundo Municipal de Cultura, respeitadas as disposições legais e regulamentares, e o planejamento das aplicações financeiras do fundo. Acompanhar e fiscalizar as atividades culturais promovidas. Pelo Executivo Municipal, pelo Fundo Municipal de Cultura, por entidades culturais conveniadas com o Executivo Municipal, por artistas e entidades financiadas pelo Fundo Municipal de Cultura. Contribuir na elaboração do Plano Anual de Cultura, auxiliando e orientando na sua execução. Promover o cadastramento de entidades e pessoas com experiência e notório conhecimento no trato dos assuntos artísticos e culturais existentes no município. Fomentar a criação de entidades locais relacionadas às artes e à cultura. Incentivar, apoiar e assessorar a Secretaria de Cultura ou órgão correspondente na celebração de parcerias e convênios com entidades, associações, clubes e escolas. Assegurar o incentivo à formação, atualização, aprimoramento, capacitação e valorização dos profissionais das artes e cultura. Propor, incentivar e apoiar a elaboração de projetos artísticos e culturais. Manter intercâmbio cultural com outros municípios, estados da federação e outros países. Apreciar e emitir pareceres quanto à utilização dos recursos oriundos de pessoas físicas ou jurídicas, conforme previsto na Lei 3.528, de 25 de setembro de 2019. Elaborar o seu regimento interno. Essa passa, 22, artigo 27.
Eu já entro aqui no capítulo 3. Alguém quer fazer algum comentário? Maravilha. Artigo 27. A participação dos membros do CONCUT-PF é considerada prestação de serviço de relevante interesse público, não sendo remunerada. A matéria a ser submetida à apreciação do plenário pode ser apresentada por qualquer conselheiro e constituir-se-á de resolução, quando se tratar de deliberação vinculada à sua competência específica e de instituição ou extinção de comissões temáticas ou grupos de trabalho. Recomendação, quando se tratar de manifestação sobre implementação de políticas, programas públicos e normas com repercussão na área artístico-cultural. Proposição, quando se tratar de matéria a ser encaminhada à Câmara Municipal de Porto Ferreira. Moção, quando se tratar de outra manifestação dirigida ao poder público ou sociedade civil em caráter de alerta, comunicação honrosa ou pesarosa. Vamos lá, artigo 30. A deliberação das matérias em plenário deverá obedecer à seguinte ordem. O presidente apresentará o item Oi? Desculpa te interromper, mas eu me perdi aqui na leitura que você estava fazendo, a leitura muito rápida, e eu queria fazer um comentário do artigo 26. O plenário reunir-se-á em sessão pública com a presença de, no mínimo, 40... Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, não é esse. Espera um minutinho. Acho que é artigo 26, parágrafo 1º. Enquanto perdurar as restrições presenciais causadas pela pandemia do novo coronavírus, esse parágrafo aí, eu acho que ele podia ser reescrito, porque essa é uma situação atípica que a gente está vivendo, e aí a gente vai ter esse documento com esse registro. Eu acho que ele podia ser mais genérico, ele não precisava ser tão específico. Não sei o que os meus colegas acham disso aí. Eu acredito, Tânia, enquanto perdurar, se houver restrições presenciais causadas por qualquer outra situação, as reuniões poderão ser realizadas através de recursos tecnológicos. Entende? Porque essa é uma situação específica, inclusive... falando sobre o Covid, né, Covid-19, isso pode ser uma coisa temporária e a gente logo não vai ter mais. Para quanto tempo nós estamos fazendo esse documento? Entende? Sim. Entendi. Eu acho que não, ele pode ser específico no sentido de, assim, se houver algum impedimento de fazer a reunião, mas não precisa ser exatamente o Covid-19, qualquer outra situação que impeça. Pode ser, sei lá, uma enchente, pode ser um temporal, qualquer outra situação, ela é passível de a gente não poder se reunir, por exemplo, fisicamente. Eu acho. É isso aí, por enquanto. Obrigada. Sim, entendi também. Regis? Jaque, eu achei interessante a colocação da professora Tânia, porque é verdade, se a gente parar para pensar que é uma excepcionalidade agora, e como está escrito lá no final do parágrafo, nos termos do decreto, acho que é decreto 13.388, não é isso? 1388. Depois que esse decreto acabar a validade, esse parágrafo ele cai, né? Então aí volta tudo ser presencial de novo. Então, se caso todo mundo achar que é necessário ter um parágrafo dizendo isso para postergar para depois, outras ocasiões, alguma coisa assim, tudo bem, né? Acho que a gente precisa discutir isso também. Rafa? Não, é mais em caráter de organizacional. Eu preciso entender se esse estatuto está a vistos de ser aprovado ou não. Se a gente vai aprovar ele hoje, então quer dizer que a gente pode sugerir alterações? Sim. Se sim, beleza. Aí a gente tem que pensar como a gente vai organizar essa questão da apresentação, das ressalvas, porque a gente já está
terminando o capítulo 2, eu acho. E aí, será que tá todo mundo... Beleza, o capítulo 1 está aprovado, não vamos alterar nada? É só uma questão de organização. Porque, por exemplo, em relação ao capítulo 1, eu tenho algumas observações. Eu perguntei, mocinho. Você quer colocar suas observações do capítulo 1, Rafa, para a gente não precisar voltar a ele? Já. Vamos fazer o seguinte, faz a leitura inteira e aí as pessoas vão anotando e a gente volta depois. É melhor, porque como já foi o capítulo 1 e 2, aí vai voltar, vai de novo. Então faz inteira e aí colocar uma os companheiros observação aqui anotam e no final a gente discute. Vou colocar uma observação aqui no comentário da Tânia e a gente volta ali também e a gente já atualiza junto, tá, gente? Olha, me perdi agora. Aonde eu estava? 32? Ai, gente. Vamos lá. Vou voltar à leitura, tá? Artigo 32 do capítulo 3. A deliberação das matérias em plenário deverá obedecer à seguinte ordem. O presidente apresentará o item incluído na ordem do dia e dará a palavra ao relator da matéria, que apresentará o seu parecer oral ou escrito. Terminada a exposição, a matéria será colocada em discussão, podendo qualquer conselheiro manifestar-se a respeito, escrita ou oralmente. É isso que nós vamos fazer hoje. Encerrada a discussão, verificar-se-á a solicitação de pedidos de vista e, não havendo, o plenário votará a matéria. Artigo 35. As reuniões serão gravadas e as atas deverão ser redigidas de forma a retratar as discussões relevantes e todas as decisões tomadas pelo plenário. E depois de aprovadas pelo plenário, assinadas pelos conselheiros presentes na reunião em questão. Parágrafo único. As gravações serão publicadas em plataforma online e pública. Artigo 36. As resoluções, moções, proposições e recomendações aprovadas pelo plenário, assinadas pelo presidente, pelo secretário do conselho, serão publicadas pelo município no prazo máximo de 40 dias, devendo ser divulgadas por intermédio do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira. Eu leio muito rápido, eu acho, né, gente? Parágrafo único. O presidente poderá adiar, em caráter excepcional, a publicação de qualquer matéria aprovada, desde que constatados equívocos, infração às normas jurídicas ou impropriedades em sua redação, devendo ser a matéria obrigatoriamente incluída na reunião subsequente, acompanhada de proposta de emendas devidamente justificada. Seção 2. Das atribuições. Ao presidente, artigo 38. Ao presidente incumbe convocar e presidir as reuniões do plenário, cabendo-lhe somente o de qualidade. Ordenar o uso da palavra, submeter à votação as matérias a serem decididas pelo plenário, intervindo na ordem dos trabalhos ou suspendendo-os, justificando essa necessidade. Assinar atas aprovadas nas reuniões, portarias de designação dos membros do Conselho, deliberações do Conselho e atos relativos ao seu cumprimento. Submeter à apreciação do plenário o relatório anual do Conselho. Encaminhar ao prefeito municipal de Porto Ferreira e ao secretário de Cultura exposições de motivos e informações sobre as matérias da competência do Concult. Delegar competências ao secretário do Conselho quando necessário. Zelar pelo cumprimento das disposições desse regimento interno, adotando as providências que se fizerem necessárias. O presidente do Concult caberá somente o voto de qualidade nas decisões que resultarem empate. O presidente não assinará a deliberação ou qualquer ato que diga diretamente respeito de si próprio, sendo para tal assinado pelo vice-presidente. Quanto à qualidade de sua gestão, será escolhido em plenário o conselheiro que o fará no ato da aprovação dos mesmos. Artigo 39. Ao secretário do Conselho incumbe criar grupos de trabalho para o esclarecimento de uma determinada matéria, preparar as pautas das reuniões ordinárias e extraordinárias de acordo com o artigo 31 e 32 deste regimento interno, assinar em conjunto com o presidente todas as decisões tomadas pelo plenário, depois de aprovados pelo Concult,
Assinar, em conjunto com o presidente, as resoluções, as moções, as proposições e as recomendações aprovadas pelo plenário. Desempenhar as competências delegadas pelo presidente no estrito âmbito de delegação. Conduzir os trabalhos na primeira reunião ordinária de comissão temática até a eleição de seu presidente. Convocar as reuniões das comissões temáticas em conjunto com o presidente. Redigir as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias. Zelar pelo cumprimento das disposições deste regimento interno, adotando as providências que se fizerem necessárias. Artigo 40. Aos conselheiros incumbe comparecer às reuniões para as quais forem convocados, participar das atividades do Concult com direito à voz e voto, debater e deliberar sobre as matérias em discussão, requerer informações, providências e esclarecimento junto ao presidente, ao secretário do Conselho e à secretaria do Conselho. Participar das comissões temáticas para as quais foram indicados, com direito à voz e voto. Participar dos grupos de trabalho para os quais for indicado. Presidir, quando eleito, os trabalhos das comissões temáticas e coordenar, quando indicado, grupo de trabalho. Pedir vista de matéria na forma regimental. Apresentar relatórios e pareceres nos prazos fixados. Propor temas e assuntos para deliberação e ação do plenário, sob forma de propostas de resolução, recomendação, proposição e moção. Propor questões de ordem nas reuniões plenárias, solicitar a verificação do quórum. Observar em suas manifestações as regras básicas da convivência e do decoro. 39. Conferência Municipal, artigo 1. Organização administrativa. Vamos lá, gente. Artigo 43. A Secretaria do Concult PF, artigo 43. A Secretaria do Concult PF compete planejar, organizar e coordenar as atividades técnicas e administrativas do Concult, organizar e manter o arquivo de documento relativo às atividades de todas as instâncias do Concult, organizar os dados e informações dos setores da administração pública, das 3 esferas de governo e de setores não governamentais integrantes do Concult. Propor e acompanhar o calendário e a agenda das reuniões das instâncias do Concult, sistematizar e preparar a pauta das reuniões do plenário, convocar as reuniões do Concult sempre que legalmente deliberada, prover os trabalhos das secretarias técnicas e administrativas necessários ao funcionamento do Conselho que lhe forem encaminhadas, promover a divulgação e garantir a transparência dos atos do Concult, submeter à apreciação dos órgãos do Concult propostas de matérias de competência do Concult que forem encaminhadas após obter as justificativas necessárias. Elaborar relatório anual de atividades, submetendo ao secretário municipal e ao presidente da Concult PF. Cumprir e fazer cumprir as atribuições constantes desse regimento interno e os encargos que forem atribuídos pelo Concult. Prestar esclarecimentos solicitados pelos conselheiros. Comunicar, encaminhar e fazer publicar as deliberações emanadas do plenário, promover a integração de temas do Concult, responder pela comunicação interna e externa do Concult, executar as atribuições correlatas determinadas pelo presidente e pelo secretário do Concult. E ao coordenador da Secretaria do Conselho incumbe assessorar o secretário de Cultura, o presidente e o secretário do Concult, na fixação de diretrizes e nos assuntos de sua competência, coordenar os trabalhos no âmbito da Secretaria do Conselho, alocar os servidores em exercício na unidade e promover a adequada distribuição dos trabalhos, adotar ou propor medidas que objetivem o aperfeiçoamento dos serviços afetos ao Conselho, decidir ou opinar sobre assuntos de sua competência, baixar atos administrativos necessários à execução dos trabalhos do Conselho, articular as reuniões preparatórias, conjuntas e plenárias, coordenar, orientar e supervisionar as atividades de apoio operacional, técnico, de editoração, de comunicação e de documentação. O presente regimento interno poderá ser alterado mediante proposta do plenário ou mesa diretora, com aprovação de 2/3 dos membros do Conselho. O Concult, observada a legislação vigente, estabelecerá normas complementares relativas ao seu funcionamento e à ordem dos trabalhos. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente regimento interno serão solucionados pelo presidente do Concult, ouvido o plenário, ressalvado questões jurídicas. Espera, gente. Ufa. É isso? Acabou? É isso. Bom, vamos lá. Então, vamos seguir, então, com a palavra e as observações. Eu queria saber onde que está aqui, hein?
Tânia, Regis, eu entendi. Começa, o Regis já foi, o Rafa já foi, é isso? Começa aqui pelo Renês? Presidenta, eu retiro minha palavra que quando eu coloquei meu nome, o conselheiro Regis estava falando e ele falou exatamente o que eu ia propor. Então, eu retiro a minha palavra. Certo, gente. Então, vamos lá. Vou pegar o capítulo 1 aqui. Pronto, em mãos. Alguém quer fazer alguma observação sobre o capítulo 1? Eu vi que o da Tânia é o artigo 29, o artigo 29 está... Rafa. Não, como o próprio Marcos já comentou, que essas questões do regimento interno no âmbito das leis, elas têm que ser chatas e repetitivas. O que eu senti do artigo 1 ao artigo 3, terceiro, é a questão da independência do conselho para com a prefeitura. O meu entendimento de todos os conselhos, inclusive da assistência, ao qual eu também participo, é de certa forma, uma independência do poder público. Apesar de 70%, como está escrito aqui, ser de representação da sociedade civil, no texto não fica claro que a gente tem uma independência de decisão, entendeu? Então, é mais texto, essa parte é muito chata, quanto à independência. É isso. Qual é a sua sugestão de alteração, Rafa? Eu imaginei de fazer aqui, em relação ao parágrafo único do artigo 1º, e uma mudança bem boba, é só assim, deixa eu achar um ponto aqui. Articulação, pactuação, deliberação, instrumentos e tal, e só no final do parágrafo colocar, ressaltando a independência da comissão em relação ao poder público. Jaque. Pronto, gente. Pronto. Posso falar, Jaque? Pode sim, por favor, Tânia. Olha, no artigo, então, 26, no parágrafo 1º, a minha sugestão seria assim: se houver restrições presenciais, né, porque aí fica bem genérico, as reuniões poderão ser realizadas através de recursos tecnológicos, e aí continua, certo? Essa é a minha sugestão. Além deste artigo, Jaque, eu tenho também outra observação para fazer no artigo 29. Olha, no artigo 29... Ô, Tânia. Oi. Vou pedir só um minuto. Tá, desculpa. Pode continuar. Pronto, posso continuar? Olha, no artigo 29... Pode sim, faz a sua leitura e aí eu faço o meu comentário. Tá. No artigo 29 diz assim: a matéria a ser submetida à apreciação do plenário pode ser apresentada por qualquer conselheiro e constituir-se-á de... Aqui, espera lá, deixa eu ver se é o 20... Não, não é. Não é o 29, não, perdão. É o 22. É que eu estou com a mão aqui engessada e eu estou com dificuldade de escrever e eu não estou achando onde eu escrevi, porque eu fiz algumas anotações. Artigo 22, olha. Compete ao Comput, por meio do plenário, sua instância. Lá no parágrafo 11, tá assim, olha. Apreciar e emitir pareceres quanto à utilização dos recursos oriundos de pessoas físicas ou jurídicas, conforme previsto na Lei 3.528, de 25 de setembro de 2019.
Aí, a minha pergunta é, a gente aprecia e emite pareceres. Quem decide aonde está no regimento, quem decide de quem é a competência para decidir onde e como vão ser empregados os recursos? Que eu acho que isso vai ao encontro daquilo que o Rafael estava falando lá no começo. Eu acho que aqui, eu não sei se, eu não conheço legislação, tudo, mas a gente só vai cuidar se está sendo bem empregado, mas a gente não pode decidir aonde vai ser empregado? É isso? Regis, me ajuda, por favor. Ó, Posso já? pode, por favor, Regis. Eu tinha me inscrito ali já. Jaque, eu acho que só uma sugestão também, antes de responder, de ir aprovando alteração por alteração, para não ficar muito confuso, tá? Então, aí fez o Rafa, falou do Rafa, depois da Dani. Ô, Tânia, essa questão desse inciso 11, né? Isso. O Fundo Municipal de Cultura, que é essa legislação que está aí, ele já prevê alguma coisa de como é que faz para a gente escolher para onde o recurso vai. Tá? Entendi. Então já tem uma legislação. Por isso que a gente citou a lei aí, porque aí essa lei já tem a regulamentação dela, e a regulamentação dela, inclusive, passa a responsabilidade pro Concult. Então, o Concult que vai decidir de forma deliberada para onde vão os recursos e tudo mais. Entendi. Mas, então, eu acho que se este órgão ele tem essa atribuição, eu acho que também deveria estar aqui, então, nesse parágrafo 11, não só apreciar e emitir pareceres, mas como decidir quanto à utilização dos recursos. O que vocês acham? Eu acho, desculpa te interromper, eu acho que isso está escrito lá nas competências, se eu não me engano. É que eu não consigo ver aqui, mas lá na competência... Mas é nesse mesmo que ela está, Regis. Está aqui, ó. Ô, Tânia. Oi. Ô, Tânia, no número, no artigo 22, das competências e finalidades, tá assim, ó, comissão interna para apreciar e aprovar os projetos de caráter cultural e artísticos a serem financiados pelo Fundo Municipal de Cultura, respeitadas as disposições legais e regulamentares e o planejamento das aplicações financeiras de fundo. Apreciar e aprovar. Certo? Alguma dúvida? Não, eu só achei que ficou muito genérico, porque na hora que especifica, não tem bem especificado que também compete ao Conselho decidir. Eu achei que ali, nós especificamos tudo ali, foi tudo especificado nos parágrafos, menos isso, inclusive está aqui, apreciar e emitir pareceres. Não me pareceu muito claro, só isso, mas tudo bem. Marcos? Eu acho que... Gente, ó, alguém tem... Marcos? Oi, me ouvindo? Sim. Ouvindo? Ouvindo. Só para explicar para tudo, para ficar mais simples. Já está escrito na lei porque está citando o número da legislação. Tá. Então, aquele rol que está no artigo, ele está dentro daquela lei também. Então tá certo. Então redundante. Seria redundante. Não é redundante, porque como você já tem o número da lei ali, aquela lei inteira já está dentro daquele artigo. Eu sei. Se colocasse isso, seria redundante. É isso que eu disse. Sim, não. Seria demais, porque você teria que colocar a lei inteira. Certinho. Tá bom, então tá. Da minha parte, são essas que eu li com antecedência e prestei atenção nesses detalhes, que eram as coisas que eu queria comentar com vocês. De resto, eu acho que tá tudo bem. Obrigada, Jaque. Obrigada, Marcos. Maravilha, eu que agradeço a sua contribuição, Tânia, muito obrigada. Gente, vamos voltar lá no primeiro, e eu vou perguntar só mais uma vez. Alguém tem mais alguma observação para fazer sobre o capítulo 1? Já são 7h30, a gente ainda está no primeiro assunto da noite. Não, vamos sobre então. o capítulo... Rafa. Pode fazer, Rafa. Não, é que eu achei que a gente ia ver a questão de aprovar o negócio de independência, então eu nem toquei. Mas a questão do artigo 10,
Eu fiquei com uma dúvida sobre a questão dos artigo 10 do item 2. 3 representantes escolhidos dentro da lista apresentada pelos membros titulares da sociedade civil em relação aos colegiados setoriais. Eu só me pergunto se há uma forma de ser mais democrático, aberto à eleição, aberto das pessoas se indicarem para essa representação, entendeu? É só uma questão de dúvida. Fala, Regis. Ô, Rafa, como esses grupos eles são voltados para áreas específicas e técnicas, é preciso ter uma escolha para as áreas técnicas e pessoas que vão entender dessas áreas. Então, por isso que ele é mais restrito para indicações, tá? Porque aí são para pessoas exatamente técnicas para aquelas áreas. Então, é mais por isso que não é tão democrático isso, tá bom? Obrigado, Regis. Rafa, você tem mais alguma observação para fazer do capítulo 1 que eu queria falar do seu primeiro comentário? Não, Ninguém de boa, mais? de boa, já, tranquilo. Bom, então, ó, a alteração que o Rafa sugeriu para o parágrafo único do artigo 1º é: a Secretaria Municipal de Cultura é o órgão superior, subordinado diretamente ao prefeito municipal e se constitui no órgão gestor e coordenador da área da cultura do município, de suas instâncias de articulação, pactuação e deliberação, de seus instrumentos de gestão, de seus sistemas setoriais de cultura e de outros que venham a ser constituídos, ressaltando a autonomia do Conselho ao setor público. Todo mundo de acordo com essa alteração? Coloquem sim aqui para mim, por gentileza. Regis? Já que eu só ia falar para colocar em relação à lei municipal do Conselho. Então, ressaltando a autonomia do Conselho perante o poder público, segundo os dispostos na lei municipal tal. Porque aí a gente também não exclui o que está escrito na lei, tá? Certo. Maravilha, gente. Alguém tem alguma observação, além dessa que a Tânia fez, do capítulo 2? Vinícius? Já que você foi pro 2, né? Mas eu tenho só uma coisinha para comentar aqui. No capítulo 1, artigo 6, no item G, que fala sobre o representante da comunidade LGBTQI, eu acho que deveria, em respeito às pessoas que se consideram intersexo e assexuais, atualizar a sigla para LGBTQIA+, tá certo? Na minha leitura eu coloquei o QIA+, mesmo, viu, Vinícius? Eu já tinha feito essa observação aqui. Rafa? Não, sobre o capítulo 2, são sugestões, na verdade. No que tange o inciso 3, né, do artigo 22, inciso 3, do A, B e C, D, que a gente vai ter que pensar, na minha opinião, a relação de uma capacitação para que a gente consiga entender o que é a aplicação financeira, o que é. Eu não sei se a gente tem verba para isso, mas eu acho que é interessante saber o que a gente está falando. O 3 acompanhar o Rafa, fala para mim de novo, artigo 22, perdão. Artigo 22, que tange acompanhar e fiscalizar as atividades culturais promovidas pelo Poder... Desculpa, meu gato. Fundo Municipal de Cultura, entidades culturais. Eu, particularmente, não tenho capacitação em relação à questão financeira, então é uma dúvida. Eu entendi o que você falou. Fala, Regis. Eu acho que isso é uma sugestão bacana, mas eu não sei se para colocar, porque na lei do Conselho já está explícito que a Secretaria de Cultura pode contratar uma assessoria para os conselheiros.
Então, eu acho que não tem por que colocar, mas é isso aí, é boa mesmo, porque são coisas complicadas e complexas. Vinícius. Só aproveitando, talvez uma solução possa ser algum tipo de parceria ou o conselho indicar, fazer uma sugestão para a escola de gestão municipal, para sanar esse tipo de problema, algum curso, algum tipo de capacitação pequena mesmo, mas que consiga sanar as dúvidas da gente. Certo. Alguém quer fazer mais alguma observação? Estou falando sozinha aqui. Ninguém tem mais nenhum comentário sobre o capítulo 2? Alguém tem algum comentário sobre o capítulo 3? Ninguém? Gente, lembrando que toda a leitura que eu fiz não foi do regimento interno no seu total, todo mundo sabe, é muita folha, bastante coisa, todo mundo recebeu. Então, com essas alterações de hoje, nós já atualizamos aqui todo mundo. Todo mundo está me ouvindo? O Rafa pediu para falar do capítulo 3. Queria saber, cadê esse secretário que não Manda, deu Rafael. para a presidência, viu? Ele está com problema na internet, por isso que eu até li a ata hoje. O Regis Rafa, chegou, por favor. o Regis chegou depois que dar esporro no secretário. Não, gente, desculpa, eu não quero ser chato, assim. Ô, Rafa, dá só um instante, já que tocaram no meu calcanhar aí. O que acontece é o seguinte, por conta dessa mudança no programa, eu clico aqui, aí abre e fecha em seguida. Abre e fecha em seguida. Acho que eu vou deixar. E se deixar direto aberto, fica fazendo eco. Mas eu vou tentar me atentar mais. Gostei dessa. Tentar me atentar foi demais. Posso? Não, é só uma questão no que o tange o artigo 21, né? Os fóruns sobre fóruns setoriais. É mais uma questão interna de que eu tenho uma grande briga quanto à realização dos fóruns, porque eles todos acontecem de 2 em 2 anos. E é um prazo longo, na minha opinião. Os da assistência social também ocorrem nesse período tão grande. Então, eu queria saber da possibilidade, não digo de fóruns deliberativos, tudo isso, mas talvez fóruns consultivos num período menor de tempo. É uma briga que eu tenho na assistência social de que esses fóruns setoriais sejam ao menos anuais. E aí um fórum maior, deliberativo, para a eleição de delegados, de 2 em 2 anos. Mas eu não sei como ficaria para redigir esse texto, mas assim, que ocorram fóruns consultivos anuais. Eu não sei como ficaria para redigir, mas essa é a minha observação. Regis pediu a palavra. Ué, não é que o secretário foi esperto mesmo? Vai. Viu? O Rafa, eu concordo com você. Gente, eu só não estou aqui agora com a minuta porque eu estou gravando no computador e vendo pelo celular. Aí não está dizendo de prazo, né? Pelo que eu me lembre, os fóruns não tem prazo aí, né? Na redação. Só está falando da realização, é isso? Alguém me responde. Eu vou ler. Tá, beleza. Eu vou ler. Artigo 21. Os fóruns setoriais de cultura, pela sua natureza de órgãos sem personalidade jurídica, são espaços permanentes de discussão e articulação, compostos de pessoas físicas, entidades, segmentos ou representantes de pessoas jurídicas envolvidas com a questão cultural, não com qualquer discriminação de qualquer cooperação com órgãos governamentais.
Beleza. Viu? Ô, Rafa, eu concordo com você, acho que os fóruns têm que ser realizados aí, no mínimo uma vez por ano. Uma coisa que eu ia sugerir é que a gente pode discutir sobre isso no regimento da conferência. Eu acho que a conferência é uma atividade aí, extremamente democrática, né? Que a população toda pode votar o regimento. Então, talvez, deixar essa pauta para ser discutida na conferência, que eu acho que também pode ser realizada esse ano ainda, né? E aí a gente aprovar isso na conferência. O que você acha? Rafael? Beleza. Não, eu escrevi, não sei Bem se... Seria interessante deixar... Eu concordo, porque fica mais democrático. Fica. O que já você pode colocar aí nesse, colocando assim, ó, isso, sua periodicidade será decidida, né, pela Conferência Municipal de Cultura, sabe? Pelo menos para deixar aí quem que vai definir isso. Eu também acho que não precisa, é uma coisa a mais. Eu ia sugerir exatamente isso, deixar registrado, porque foi discutido e as pessoas que concordaram, eu acho que vai ficar, quando eu fizer a ata, vai ficar registrado esse diálogo. Mas acho que no conselho poderia ficar registrado também, no regimento, aliás. Sim. Mais alguma observação? Nenhuma, senhores? Continue, por favor. Bom, mediante a apresentação do regimento interno, das alterações propostas por todo mundo aqui, pelos companheiros, todos estão de acordo e aprovam o nosso regimento interno? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sim. 15 votos, sim. Observação, tá? Aparece aqui no meu chat que tem 18 pessoas na reunião. E por 2 vezes seguida, a contagem de votos deu 15 votos só. Tem alguém ficando sem votar? Eu não voto. A cultura não vota. O e-mail da cultura aqui. E a então Luciana está com 2 IGs. Certo? Então tá. Ô, Renê, Vamos lá. Só deixar registrado também, para depois, quando você colocar na ata, só contabilizar os votos de titulares, tá? E os suplentes estão representando os titulares que faltaram. Tá ok. Oi, Vinícius. Presidente, uma dúvida minha. O regimento interno tem que ser votado hoje? Ou não há necessidade? Foi uma sugestão que nós tivemos na última reunião, Vinícius, de que o Regis encaminhar para nós, e aí na próxima, para a gente poder dar continuidade nas nossas atividades, a gente precisa de um regimento interno, a gente precisa de uma bússola para seguir. Então, eu acho que é de extrema importância que fosse votado hoje, sim. Porque nós tivemos muito tempo para analisar, para fazer leitura. Bom, que eu vi algumas pessoas discordaram, né? A Tânia discordou, o Alexandre discordou, teve essa questão dos votos também, então não sei se talvez fosse interessante a gente deixar mais uma discussão e deixar na próxima mesmo e pedir para a colaboração de todo mundo. Quem não foi a favor? Quem não foi a favor do regimento interno? Eu contei o Alexandre, contei a Tânia, eu contei 3 ou 4 aqui, tá? Eu não estava presente na outra reunião, então eu peço desculpas, então por isso que eu fiz essa pergunta. Então eu, o que você contou, Vinícius? Não, o que você contou, não do Alexandre e da Tânia, foi da pergunta se alguém mais tinha alguma coisa para falar sobre o capítulo 3. Ah, foi isso? Foi, da Tânia para baixo. Rafa? Tá, então, perdão, desculpa. Erro meu. Não, já resolveu já, que era justamente sobre isso, sobre já essas pessoas já terem, era um outro tópico, então não tem nada a ver.
Então vamos lá, gente, que já são 15 para as 8. Próxima pauta, secretário, por gentileza. Peraí, né, gente? Nosso regimento foi aprovado, então, por unanimidade. Muito obrigada a todo mundo e as contribuições de todos vocês. A dancinha do Rafa é ótimo. Próxima pauta, Lei Aldir Blanc. Grupo de Trabalho, Decreto 1408, de 24/8/2020. Maravilha, companheiro, muito obrigada, viu? Conselheiros, eu recebi, né, no último dia 3 de agosto, um ofício, né, do secretário de Cultura, e no qual foi me pedido para indicar 10 pessoas para o grupo de trabalho, sendo 5 titulares e 5 suplentes. Foi colocado o tema, o assunto em discussão no grupo e ninguém se manifestou, ninguém se pronunciou. E aí a mesa diretora se reuniu, discutiu alguns nomes, foi consultado alguns nomes e uns a gente teve sucesso e outros nem tantos. Por quê? Porque a maioria dos nossos conselheiros e de outras pessoas que poderiam participar desse grupo de trabalho de fiscalização da Lei Aldir Blanc são pessoas interessadas em participar do edital. Então, eles não poderiam participar da fiscalização porque geraria conflito de interesses. Então, sendo assim, eu vou fazer a leitura dos nomes indicados para a ciência de todos os conselheiros. Membros da sociedade civil e, vamos lá, alguns são, deixa eu deixar claro, né, que alguns são conselheiros e outras pessoas são da sociedade civil não são conselheiros, tá? Eu achei interessante colocar isso, essa mistura, né? Alexandre Umbelino de Barros, titular. Suplente, o Paulo Moisés de Lima Souza, que é conselheiro, os dois. Anne Muraro Carlos, não é conselheira. Suplente, Joyce Faria. Titular, Evelyn Matos de Oliveira. Suplente, Marcelo Ribeiro Basílio. Titular, Luciana Gomes Strozzi. Suplente, Edson Fabrício Macena de Oliveira. Titular, Marcos Vinícius Santos de Gouveia, suplente Pamela Soares Vidoni. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não tem muito o que fazer também, né? Mais um comentário. Esse é o grupo de trabalho, então, que vai trabalhar junto à Secretaria de Cultura na fiscalização e acompanhamento da Lei Aldir Blanc no município de Porto Ferreira. Certo, companheiros? Pode falar, Regis. Certo. Já, se alguém quiser falar antes de mim, pode ficar à vontade, tá? Que eu já vou fazer uma geral sobre a situação da lei. Então, se alguém quiser falar, fique à vontade que depois eu falo. Ninguém se inscreveu, é você mesmo, companheiro. Tá. Bom, gente, Manda bala, então, Regis. A presidenta já falou bem aí sobre esse decreto do GT, né? GT é um grupo de trabalho de acompanhamento e fiscalização da Lei Aldir Blanc. E aqui em Porto Ferreira a gente fez esse GT 50% do poder público e 50% da sociedade civil, exatamente para ter essa discussão saudável aí entre esses dois poderes, tá bom? Então eu queria agradecer primeiro o conselho, a presidenta, o nome da presidente, todo mundo que se dispôs a participar desse grupo, que é muito importante para a gente conseguir trabalhar, né, e conseguir realmente aplicar essa lei de forma com que condiz aí a nossa sociedade no âmbito da cultura, tá? Então, gostaria de agradecer aí todo mundo, todos os conselheiros, a mesa diretora e todo mundo que vai fazer parte desse grupo. Então, ontem a gente já encaminhou os nomes para formar a portaria e provavelmente nas próximas semanas, acho que até a próxima semana já vai ter alguma reunião desse GT para a gente começar a discutir. Bom, aproveitando o assunto, eu já queria atualizar vocês que, na verdade, a gente não saiu muito do que a gente estava desde a nossa última reunião aqui. Então, o governo federal ainda não lançou a regulamentação, então os municípios aí estão aí aguardando, porque a gente não pode fazer nada sem essa regulamentação federal. Eu digo nada, mas nada oficial, tá? A gente pode preparar o campo, pode fazer os planejamentos, mas a gente não pode efetivamente publicar, não pode efetivamente andar, dar o passo. A gente pode preparar o terreno, mas não pode dar o passo, né? Então, assim, só deixar claro para vocês que a gente já está cadastrado na plataforma que vai receber o recurso, já está com o plano de trabalho pronto, nosso fundo já está regularizado, então o nosso grupo de trabalho já está
sendo constituído. Então, o Porto Ferreira está aí preparado para receber. A única coisa agora é a gente aguardar o governo federal a lançar essa regulamentação para a gente começar a discutir a nossa minuta aqui e regulamentar no município, né? E regulamentando no município, a gente já pode conseguir utilizar desses recursos, né? Então, a gente teve uma audiência pública na quinta-feira, o Congresso Nacional chamou essa audiência pública com o Ministério do Turismo, o ministro não participou, o secretário especial de Cultura não participou, então eles colocaram lá uma pessoa que ficou lá sozinha, levando as pancadas, né? Não sabia, não tinha muita... ele dominava do assunto, mas não podia bater o martelo. Então, ficamos nessa, né? Ele tinha inclusive, falado que o ministro tinha já compactuado que ia ser no dia 10 a regulamentação, ele tinha certeza absoluta que a regulamentação saiu no dia 10, que é ontem, não saiu ontem, não saiu hoje. Então, é isso, estamos no aguardo e qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas sobre a lei é só falar com a gente. E logo mais o grupo de trabalho vai estar em ação aí também para ter o espaço da sociedade civil nesse processo. Só a última coisa, gente, quem ainda não fez o cadastro, façam o cadastro, tá? Já está lá nas redes sociais e tudo mais, a gente pode mandar o link de novo. Divulguem esse cadastro para os artistas, trabalhadores da cultura, que vai ser importante para a gente usar também nessa discussão. Tem mais ninguém inscrito? Deixa eu passar para o próximo ponto da pauta. Isso, Renês. Nossa, travou aqui. Isso, por favor. É o ponto 3 da pauta. Por conta do ano eleitoral, e as pessoas já estão se candidatando a alguns cargos em eleições aí desse ano, nós temos que eleger, nós temos que descompatibilizar, né, a presidenta e o secretário-geral. Aqui do meu lado já está até os requerimentos de pedido de descompatibilização, e a gente tem que escolher um presidente, votar um presidente e um secretário que vai assumir as funções até passar esse período de eleições. Obrigado, Renês. Bom, como o Renês já adiantou, gente, eu e o Renês vamos ter que nos ausentar, né, das nossas atribuições de conselheiros durante 3 meses, e aí o Marcos assume, né, a presidência do conselho nesses 3 meses aí de campanha eleitoral, e por isso até que a quarta pauta é a eleição de um novo secretário, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Para ficar mais claro. A título de desincompatibilização por estar concorrendo a cargo eletivo de vereadores no município de Porto Ferreira, nos termos da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, no pleito de 2020, e da Resolução 23.609 de 2019, a partir do dia 15 de agosto de 2020 até 15 de novembro de 2020, a ata da convenção e lista de aprovados seguirá em período próprio, conforme o calendário eleitoral. Então, é isso, tá? Um comunicado para vocês. A partir do dia 15 de agosto, o Marcos, então, assume a presidência do conselho e o novo secretário, que será, né, designado a partir de hoje também, após a eleição. Deixa eu ver aqui. Marcos? Então, eu queria só entender o seguinte. A desincompatibilização é a renúncia da cadeira. Ela não é temporária, não pode ser. Não é nem ético, nem moral você ser candidato, sair do conselho, e se eu não ganhar nada na eleição, eu volto para o conselho. Parece que é um jogo político, que o conselho é político. É renúncia da cadeira. Ô Marcos, eu preciso só confirmar aqui no TSE, porque o que a gente tem de orientação do Tribunal Superior de Justiça não é essa fala, e sim de que... O problema é para vocês que vão ser candidatos, porque pode impugnar. Não pode, porque eu estou me descompatibilizando do conselho para fazer a campanha eleitoral. Então, eu não vou ser... do conselho. Você está saindo temporariamente do conselho.
Exatamente, É a eu não mesma estou coisa que- usando o... Então, a mesma coisa que você sai temporariamente do conselho por um motivo de saúde, você fazer campanha e voltar para o conselho, não pode. Não existe isso. Entendi o seu Renúncia da parecer. cadeira. É renúncia da cadeira. Gente, manda Você renuncia. um pedido de parecer para o jurídico e pronto. O que o jurídico falar, está falado. Acabou. É Sim. isso. Sim. Entendi, sim. Tânia, Mas gostaria é de fazer um isso. comentário? A minha sugestão é que nós fizemos na última reunião uma eleição, não foi? Então, o segundo candidato, aquele que ficou em segundo lugar, ele pode assumir essa vaga sua e do Renês. É a minha sugestão. Ô, Tânia, o problema é, assim, o Marcos vai assumir, né, a presidência. O problema que nós temos que na eleição para secretário, nós não tivemos outro concorrente, outro interessado à vaga. Então, por isso que nós vamos ter que fazer essa votação. Renês, algum comentário, companheiro? Eu peguei o pedido de descompatibilização para entregar hoje. Estão me ouvindo? Então, Sim. para entregar hoje, levei lá no protocolo. E eu passei na casa de um companheiro, que ele é professor da rede pública, e ele também preencheu um pedido, um requerimento de descompatibilização, e para a gente levar no protocolo. Então, seguindo o raciocínio aí do companheiro Marcos, esse professor perdeu a vaga dele de professor no Estado? Não, ele não perde a vaga dele no Estado porque ele é funcionário público. Então, mas esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho público e sem remuneração. Então, mas esse trabalho é um trabalho benemérito sendo feito. Isso. Qual que é a moralidade de um trabalho benemérito, sendo que você concorre por poder, porque isso aqui é visto, aí você não consegue nada e você retorna. Dentro da legalidade que os outros funcionários públicos que recebem um salário... Porque ele é um funcionário público. Senhores, eu entendo, né, o Marcos aí tem conhecimento, né, no jurídico, mas então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pedido, encaminhar para o jurídico de essa orientação, tá bom? E aí a gente já com esse respaldo aí, a gente já mata, já sana qualquer dúvida. Alexandre fez um comentário. Regis? Gente, eu acho que essa questão não cabe discutir aqui, é uma questão jurídica. Exatamente. A gente manda, Jaque, faz um ofício amanhã já manda para o jurídico da prefeitura, e aí o que o parecer do jurídico deu, entendeu? Eu acho que é uma questão totalmente técnica. Eu vejo que o trabalho de conselheiro é um trabalho público, mas é diferente de um servidor público. Pode ser que sim, tenha um tratamento diferente na desincompatibilização. Mas aí quem vai ver é o jurídico. Manda para o jurídico, eles vão fazer o parecer, e aí a gente vê depois como que vai ser. Tem 3 meses ainda para a gente ver isso. Mas manda amanhã para a gente já ter essa resposta. Maravilha. Rafa? Tem um comentário, antes do Rafa, tem um comentário do Matos Oliveira, Evelyn. Da Evelyn. Gente, aqui não é voluntário? Sim, ninguém recebe para nada aqui. É um trabalho de livre e espontânea vontade. Evelyn. Rafa? Não, é justamente isso a questão que eu concordo com o Regis, de verificar com o jurídico sobre isso. Eu acredito que a gente não pode esperar 1 mês, 2 meses, algumas semanas, para ter essa coisa sanada. Então, eu acredito que a gente tem que ter um prazo para verificar isso com o jurídico. E, Jaque, você tem até sexta-feira para resolver isso. Segunda, terça-feira, uma reunião extraordinária para a gente abater isso e já dar prosseguimento. Porque a lei está aí e a gente ainda vai estar vendo essa questão. Então, a minha proposta é, sexta-feira, a Jaque e o Renê, que são os mais interessados, vejam isso com o jurídico. E na terça-feira a gente faz uma reunião só para essa pauta e acabou. Ô, Rafa, eu vou fazer esse ofício amanhã é quarta, eu só não sei se eu consigo essa resposta do jurídico já na sexta-feira. Lembrando que domingo é 15, confere? Confere, gente, quem tem calendário bom de memória aí. Domingo é 15? Sábado é 15.
Sábado é 15. Sábado já é 15. Então, a partir de sábado, eu já não posso estar vinculada a nada no conselho, tá bom? Então, a gente vai. O que eu sugiro aqui eu vou encaminhar esse ofício, né? Pro jurídico, sim, eu e o Renês, e aí a gente vai aguardar as respostas. E aí, no decorrer da caminhada das respostas, eu encaminho isso para vocês do conselho, tá bom? Como respostas, mas eu acho que é necessário, sim, a votação de um novo secretário aqui para auxiliar o Marcos durante esses 3 meses, independente da resposta, seja positiva ou não, né? E não é nem questão de ser positivo ou não, mas só para a gente não ficar nadando aí e não chegar a lugar nenhum, gente. Alexandre? Alexandre? Eu só ia endossar aí o que o Regis falou e o Rafa. Eu acho que a questão que o vice-presidente Marcos levantou é real, né? Tem a questão da eleição, né? A gente não tem, dentro do nosso regimento, nada que fale sobre, mas é uma questão que tem que ver no jurídico, né? Mas eu também entendo o que o Marcos colocou, né? É uma coisa pertinente, mas eu não sei se quanto tempo a gente tem de dias úteis, Regis, para a Procuradoria e o jurídico da Prefeitura analisar isso dentro do prazo que a JAC tem, né? Para, no caso, ou sair, renunciar ou descompatibilizar, né? Eu não sei, aí já não sei como é o procedimento. Mas a questão é pertinente. Eu quero... Sim. Só posso responder? Sim. Fala, Pode. O Alexandre, eu acho que sim, a desincompatibilização vai acontecer de qualquer jeito. Eles precisam se desincompatibilizar até o dia 15. Agora, se eles vão retornar no dia 16 de novembro ou não, é a questão do parecer jurídico. Então, acho que o prazo de agora não tem como mudar. Assim. Se a resposta vir na segunda-feira, se for positiva, eles vão ter que renunciar. A gente tem no conselho uma resposta que a gente pode fazer uma escolha para outras 2 pessoas nessas cadeiras. Se for para voltar no dia 16, a gente só aguarda para voltar no dia 16. Maravilha, perfeito. Renês? Eu estou aproveitando aí a deixa dos 2 últimos, do Regis e do professor Alexandre, é o seguinte, pensando que a gente tenha que renunciar, eu sugeriria que um secretário fosse votado. A gente abreviaria o processo. Não, hoje o secretário precisa ser votado. Então, vamos lá. Gente, assim, a discussão é assim, por exemplo, o Marcos vai assumir hoje. Se a Jaque não voltar, o Marcos fica presidente o resto do mandato. Se a Jaque voltar, ela volta a ser presidente. Agora, a questão do secretário. A gente vota hoje. Se o Renês voltar, é um secretário por 3 meses. Se o Renês não voltar, é um secretário por mandato inteiro. O mandato todo. Exatamente, gente, é isso. Todos de acordo? Sim. Coloquem para mim, por gentileza. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certo. 13. Próxima pauta, Renês, por favor. Tem que votar o secretário. Exatamente, a eleição do secretário. Aí já precisa... Ou Então, vamos lá. Ou secretária, né? Exatamente. Companheiros, bom, vocês já entenderam a questão. Gostaria, né, de saber se alguém se interessa em pleitear o cargo de secretário do conselho. Quem tiver interesse, coloque os nomes, por favor. A galera que não gosta de escrever ata. Renês, explica para eles que é fácil secretário. Oi, Rafa. Essa é para secretário. 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 Ah, sim. A presidente não, porque o Marcos já assume. Sim, sim. Gente, é facinho fazer ata, é facinho ser secretário. O Jaque,
Olha, Oi, Tânia. Quem quiser concorrer, eu me disponho a fazer a revisão da ata, pode mandar para mim, eu colaboro. Eu só não quero assumir a responsabilidade por outros motivos que eu já coloquei na última reunião. Eu não quero assumir esse compromisso. Mas se a pessoa que quiser contar comigo para fazer revisão, para ajudar nessa revisão, tudo, eu estou à disposição, tá? Ó, deixa eu dizer uma coisa que a pessoa que vai assumir, ela precisa levar em conta. Hoje é muito mais fácil fazer uma ata de reunião porque ela fica gravada. Ela vai ser colocada aí publicamente, terminou a reunião, deu vontade de fazer a ata 2 horas da manhã, conexa, acessa e faz a ata. Não é complicado, não. Senhores. Ou senhoras. Ô, Régio, eu vou pedir aumento de salário, porque eu não estou tendo como correr. Senhoras e senhores. Sim, Marcos. Pode. Deve. Edson. Marcos, o Edson não pode porque é suplente. Eu cheguei até a pensar que um suplente de conselheiro pudesse assumir, mas o suplente não pode assumir só em caso de falência múltipla de órgãos do titular, né? Nossa. Que horror. Gente, eu não queria ter que fazer uma indicação, porque eu acho que tem que ser de livre e espontânea vontade, né? Então eu peço, por gentileza, a colaboração de vocês. Já são 8h10 da noite, acredito que todo mundo quer jantar. Eu não quero jantar, não. Eu vou comer pão de queijo. Rafael. Quem? Abre seu microfone, Rafael. A minha única observação, assim, por se tratar de uma comissão, eu sempre acho que a deliberação seja da sociedade civil. Então, jogando a responsabilidade, sem querer jogar a responsabilidade, quem é da sociedade civil, majoritariamente eu gostaria que, se possível, se indicasse. Concordo. Sim, sim. Vinícius. Não, Marcos Vinícius. Marcos. Tá bom, Du. A gente já está caminhando para o fim. Bom, gente, Marcos, você quer falar? nenhuma sugestão aqui. Então eu vou indicar. Quem aqui, gente, a minha dúvida só, companheiros, deixa eu só pegar o papel, é para saber quem são as pessoas que são titulares. Evelyn, a Ruiva é titular ou é suplente? Jaque. Oi? Eu tô com o documento aberto aqui, ó. Da Sociedade Civil, música titular, Alexander Flávio. Artes cênicas, Paulo Moisés Lima Souza. Dança, Letícia Fernanda Kruger. Culturas populares e tradicionais, Renês. Literatura, Tânia. Questões étnico-raciais, Jaqueline Teodoro. LGBTQ, Ieda. Usuários do Serviço de Cultura, Evelyn. Artes visuais, o Marcos Gouveia. Patrimônio Histórico e Cultural, Alexandre Alano. Audiovisual, Yuri Guião. Artesanato, Rodrigo Alexandre Ferreira. Expressões culturais, Luciana Gomes Strozzi. Organizações religiosas, Lucas Eduardo Brito Lepe. Do Poder Público, os titulares da Secretaria de Cultura, o Regis Radael Berreta e o Luiz Pavan. Da Divisão de Turismo, o Alexandre Vasconi Lopes de Souza. Da Secretaria de Educação, Alessandra Cristina Cali Nunes. Secretaria de Desenvolvimento Social, Rafael Stort. E da Seção de Preservação de Patrimônio, Vinícius Carlos da Silva.
Pena o Paulo não tá participando aqui com a gente. Tenho certeza que ele queria muito participar da mesa diretora. Mas como ele não está presente, qual é a sugestão de vocês, companheiros? Que seja votado agora, hoje mesmo, ou numa próxima reunião do conselho? Eu tenho E a gente sugestão. encaminha essa discussão no grupo do WhatsApp. Eu tenho a sugestão. A gente fazer esse requerimento junto Pode falar. ao jurídico, ver a resposta deles, e aí, então, voltar para marcar uma reunião, conforme o Rafael Stort disse, só para essa questão. Só para essa questão, porque vai ter que ter um secretário por, no mínimo, 90 dias. Vai ter que ter um outro secretário. Né? Ou secretária. Sim. O resto Então, eu só fico assim, preocupada, porque na próxima reunião o Marcos vai precisar de auxílio já de um secretário, né, gente? A minha questão é só essa. Mas aí a gente. Porque o Paulo hoje ele teve um imprevisto familiar mesmo, e eu sei que é diretora do conselho e tudo mais, de ser mais assíduo e tal. Então, se for do acordo de todo mundo, a gente jogar essa questão no grupo e aí a gente pede uma extraordinária. Pode Concordo. falar, Regis. Jaque, como essa reunião, o Renês ainda é o secretário, ele vai fazer a ata dessa reunião até sexta-feira, né? Porque ele pode assinar só até sexta-feira. Eu acho que a gente pode fazer a votação na próxima reunião. Eu me comprometo aqui com a Secretaria de Cultura, ajudar o Marcos para marcar a próxima reunião, fazer a pauta, e isso não tem problema. Tá? Mas na próxima reunião tem que nomear alguém, né? Tem que ter o voto de alguém. O Marcos colocou aqui, na falta de interesse, o presidente nomeia. Eu não acho interessante nomear dessa forma, Marcos, porque a pessoa não vai participar, então aí vai ficar pior ainda. vai forçar a ficar pior. Eu acho que é melhor alguém se colocar. Então, eu acho que não tem problema a gente deixar para a próxima, é só uma sugestão minha também. Mas se vocês acharem que é legal votar na próxima, que a gente já tem uma resposta jurídica também, eu me comprometo aqui na Secretaria de Cultura em auxiliar o Marcos para a próxima reunião, tá bom? Legal, eu acho isso mais coerente. Maravilha, então. Porque a imposição eu acho que... sugerida aí, eu acho ela muito fácil da pessoa demonstrar, se não estava interessado antes, com a imposição, vai ficar mais fácil dela ter saído do conselho. Então tem que ser, como na eleição Todos de passada... acordo, companheiros? Todos de acordo? Maravilha. Bom, eu acredito, senhores, que, não sei se vocês concordam comigo, a última pauta também é relacionada ao secretário. Então, eu acredito que a gente pode fazer a votação dos dois assuntos, do assunto 4 e 5, né, Renês? O que você acha? Sim. O último assunto é livro de atas. Elaborar, documentar, fazer tudo manualmente, do jeito clássico e bonito e charmoso antigo. Ter ou não ter um livro de atas. Secretário, um pensamento meu aqui que eu penso aqui que fazer um manual enquanto a gente está aqui, né, nessas videochamadas, e depois a gente digitalizar isso tudo para poder disponibilizar para os companheiros, como foi sugerido lá no começo da nossa reunião. Regis? Renês, essa questão acho que precisa ser conversada na casa dos conselhos também, para ver como que eles estão fazendo com outros conselhos. Eu não vejo necessidade de fazer um livro, porque a gente já tem a ata assinada por todo mundo, documento original, e a gente pode escanear isso, né? Então, a nossa intenção é escanear e deixar público, né? Colocar no site da prefeitura e deixar essa ata pública para todo mundo ver. Isso de fazer a ata escrita à mão, aí vai de cada conselho também, né? Eu acho que se o conselho votar que sim, aí a secretaria do conselho vai fazer. Mas eu acho que é mais uma condição do que uma questão necessária sim, tá? A minha opinião sobre isso. Quem mais tem opinião? Rafa? Eu não sei se eu sou muito old school, velho, mas eu sempre gosto da ata
é uma dor de cabeça a mais, é uma burocracia a mais, mas para vias de credibilidade, de estar fazendo na hora, de todos nós assinarmos um para um. As atas, elas têm normas da ABNT, essas coisas todas. Eu sempre acho que é mais favorável ter o livro ata, onde a gente registra durante a reunião, né? Então, o meu posicionamento é diferente do Regis, eu acho que a gente realmente tem que ter. Vinícius. Como historiador, eu já trabalhei com ata feita à mão falsificada, então eu acho que você trabalhar com ata simplesmente porque tem glamour ou qualquer coisa nesse sentido, não tem sentido, gente. Já está difícil conseguir um secretário, a gente já tem que pensar essa discussão na hora que tiver o outro secretário que vai assumir com pelo menos 3 meses, a gente já está pensando em todas as formas de dar publicidade, não há necessidade de uma ata manual, pelo amor de Deus. Se o Vinícius não fizesse esse comentário, não teria Vinícius. Historiador é fogo, viu? Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai falar com o seu Paulo, lá da Casa dos Conselhos, e aí a gente deixa essa discussão para o dia da votação do novo secretário. O Regis está pedindo a palavra. Oi. Posso dar uma sugestão? Oi, Regis. Por gentileza. Faz a votação hoje, resolve isso, e aí você amanhã, aproveitando que você vai fazer um ofício para o jurídico questionando sobre a situação de vocês, faz um ofício também perguntando se é necessário ou não juridicamente ter uma ata. Eu acredito que não, mas não tem por que também a gente não fazer, né? É legal ter pelo menos um respaldo jurídico para ver se é necessário ou não. Eu acredito que não tem mais necessidade de ser ata à mão, mas a gente vota hoje e aí depois a gente pega esse parecer também. Ô Regis, realmente não é necessário a ata à mão, desde que ela seja digitada e todo mundo assine. Não tem problema. Inclusive, lá na ETEC, a gente tem uma pasta que a gente coloca todas essas folhas e elas são colocadas lá e publicadas todas as folhas, como tem mais de uma folha. Inclusive, algumas vezes a gente cola a ata assinada no livro de ata. Então, realmente, não tem mais necessidade. A gente já vai digitando a ata no momento que a gente está fazendo a reunião. A hora que termina a reunião, a ata está pronta. É só imprimir e assinar. Realmente, não existe mais isso de escrever à mão. Isso já está ultrapassado. Viu? Maravilha. Todos a favor, então, da ata. Quem for a favor da ata escrito à mão... Rafael, acabou com nós. Coloca assim. Quem for a favor da ata digitalizada, coloque... Ai, peraí, gente, fiz errada a pergunta. Vamos lá. Quem for a favor da ata escrito à mão, que essa é o tema da pergunta, coloca... Quem for a favor da ata digitalizada, coloca não, por gentileza. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 2, sim. Então, ata digitalizada, senhores. Pode colocar aí, Renê, na sua ata digitalizada de hoje. Bom, gente, 8h21. Alguém quer fazer uso da palavra final? Algum comentário, alguma observação? Desde que não seja o Rafael. Regis? Jaque, precisa resolver, antes de você finalizar, o dia da próxima reunião. A gente definiu que era terça-noite, né? Provavelmente vai ser a segunda terça, que vai estar escrito no regimento, que aprovou agora, né? No regimento está dizendo que é segunda terça-feira de cada mês. Então, já colocar a data, também que vai ser, quem tiver calendário aí para a gente deixar registrado, e também resolver sobre as assinaturas. Quem está com o calendário fácil aí, gente? É preciso assinar as atas, porque a gente está com a ata lá sem assinar, a gente não consegue disponibilizar ela para a população sem a assinatura de todo mundo.
Então, é importante que as pessoas vão assinar a primeira ata para a gente já disponibilizar a primeira e a segunda também agora. Dia 8. Gente, então coloca isso, uma reunião no dia 8 de setembro, né? Quem tiver sugestão de pauta aí, para encaminhar para o ainda secretário Renês, mas eu acho que não vai dar tempo, né, Renês? Enfim. Essa questão da assinatura da ata, gente, é um problema, tá? Porque eu estive 3 vezes na Secretaria de Cultura e dei uma olhada na ata e eu vi que só 4 ou 5 pessoas assinaram. E na última reunião, nós tivemos... E aí a gente só tem assinatura de 5 lá. E isso é um problema. Por quê? Porque foi sugerido que a gente escolhesse alguém para representar todo mundo e fosse lá e assinasse, além, né, da presidente e do secretário, que precisam sim assinar essa ata. E aí todo mundo votou que seria que todo mundo ia assinar essa primeira ata. E não foram, tá bom? Então, vocês sugerem que a gente faça essa votação agora também, de que alguém vá ser representante dessas assinaturas, ou a gente vai manter essa linha de todo mundo ir lá e assinar? Rafael? Não, só uma observação, até agora nos comentários sobre a reunião extraordinária. Eu acho que a gente tem que definir a reunião extraordinária antes mesmo de fazer a reunião, discutir a próxima, né? Não, a próxima não está em discussão, viu, Rafa? A próxima é dia 8. Não está em discussão. Ela está no regimento. Não, calma, gente. A gente estava discutindo aprovar a próxima reunião, a gente tem que aprovar a próxima reunião extraordinária para eleição, para todo isso. Antes de tudo, a gente tem que discutir isso. Aí, essa próxima reunião, se já está discutido toda a reunião, a segunda terça-feira do mês, cabe ao secretário convocar. Não é uma coisa assim, a gente vai votar ou não. Na minha opinião, se a gente já aprovou anteriormente que vai ser na segunda semana, cabe o secretário convocar para a reunião e acabou. Não tem muito que a gente ficar perdendo tempo numa discussão de votar se vai ter reunião ou não. Entendeu? Agora, sobre a ata, todo mundo que tem que estar presente, que participou da reunião, tem que assinar, não é nosso papel. Então, é só uma ressalva. A gente está se comprometendo, discutindo, marcar uma próxima reunião, sem ao menos ter falado, sexta-feira a gente vai fazer uma reunião para eleição de delegado. Quem vai assumir de secretário? É isso. Certo, Rafa. Bom, galera, então vamos lá. Então ficou definido o seguinte. Próximo dia 8 é a nossa reunião, que isso a gente já sabe. E aí o Marcos fez um comentário aqui, ressalvado a reunião extraordinária para a eleição do secretário na próxima terça-feira, dia 18. Salvo engano quanto à data. Tchau, Du, muito obrigada, viu? Todo mundo de acordo para essa reunião na próxima terça-feira? Eu acho que tem que esperar o parecer primeiro. É verdade, a gente não tem ideia de quando será esse feedback, né? Então deixa chegar esse parecer e aí eu vou informando vocês no grupo para a gente marcar. Porque senão a gente marca a reunião e aí não sai o parecer e aí depois a gente tem que desmarcar, marcar de novo, tá? A Evelyn está dando uma sugestão. Porque você vai correr o risco de marcar uma reunião, não tem nada para discutir, tem que desmarcar. A gente convoca pelo grupo, ó. Maravilha, então. Mais alguma coisa, gente, que eu me esqueci? Ou não? Nossa, tanta coisa, tanto papel que eu li hoje. Não, terminou a pauta. Terminou? Tudo ok, então? Então, ficou decidido de decidirmos a próxima reunião extraordinária no grupo, né? Depois da resposta do jurídico. E todo mundo assina, então, lá na Secretaria de Cultura, para não ter problema de aglomeração nem nada no momento. Então, assim que o Renês já disponibilizar a ata, aí você pode encaminhar por e-mail para o Regis, por gentileza, Renês. E aí todos nós vamos lá e assinamos.
Certo? Combinado, certo. Mais alguma observação, algum comentário, senhores? Só agradecer a presença de todos, a reunião foi muito interessante. Muito obrigada, gente. Ó, gente, então é isso. Encerramos a nossa reunião por hoje. Muito obrigada a participação. Oi, Vinícius. Não, rapidinho, só como está dando esse problema da assinatura, o Renês, enquanto ainda é secretário, só manter o contato ali com o Regis, ela vai ficar na Secretaria de Cultura, certo? Para falar assim, ó, tal pessoa assinou, para manter esse controle e vendo, né, que como está o andamento da assinatura, para a gente ter esse controle. Maravilha, então. Gente. Complementando o Vinícius, Eu tive. Oi? complementando o Fala, Regis. Vinícius, só para deixar claro que, gente, é importantíssima a assinatura da ata, porque se não assina, eu não consigo colocar disponível para a população. Então, preciso dessa assinatura de todo mundo para escanear, colocar no site da prefeitura e ficar disponível lá. Tá bom? Eu quero dizer o seguinte, eu tive alguns problemas aí, né, o Covid passeou aqui em casa, pegou 2 pessoas aqui em casa, e a minha dificuldade de ir até a secretaria, lá conversar com o Regis, por conta desse isolamento, né? Então, era para eu ter acompanhado mais de perto isso aí. Mas agora a coisa libera do Covid, mas pode, pela descompatibilização, me prender por um outro lado. De qualquer forma, foi muito bom e vai continuar sendo muito bom trabalhando aqui, ok? Gente, vou liberar só mais um comentário do Ed aí, porque já tá tarde, né? A gente tá chegando já às 8h30, e aí a gente encerra a reunião. Ed? Ô Jaque, eu não sei como que funciona isso, mas eu sofri um acidente esse fim de semana, eu tô impossibilitado de andar. E aí, até quando que eu posso assinar essa ata? Era isso a minha dúvida. O Ed, eu vou ver se a gente consegue um meio, alguma forma de te levar para assinar, tendo em vista que é um caso em exceção, tá? Beleza. Rafael? Ninguém mais? Gente, não deixa o Rafael falar mais, não. O Rafael abre o microfone, pensei que ele queria falar. A Marlise se colocando à disposição aqui. A gente vê certinho, Marlise, aí a gente coloca lá no grupo e aí avisa o Ed também, tá? Muito obrigado pela disposição. Gente, vamos lá, 8h30, encerramos a nossa reunião. Obrigado pela participação e contribuição de todos. Desejo para o Marcos aí uma excelente gestão na minha ausência. E é isso, vamos juntos pensar na nossa cidade, em políticas públicas culturais. E é isso. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Até mais. Abraços.